Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje: polícia deflagra operação contra a família do senador vice-líder do governo. Auxiliar de Flávio Bolsonaro revela planos para cortar gastos públicos e reduzir a estrutura do governo. E Donald Trump confirma negociações com o Irã e presidente iraniano fala em defender a integridade do território. Estudante de medicina é preso por importunação sexual em Minas Gerais. Ele tocou a paciente e fez registros fotográficos sem a presença de um supervisor. França registra recorde de calor durante o verão. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma nova fase da operação que investiga os desvios ilegais no INSS. Entre os alvos está a família do senador Weverton Rocha, vice-líder do governo petista no Senado Federal. Os agentes saíram às ruas para cumprir 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão. Segundo a Polícia Federal, as investigações avançaram após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos. Familiares do senador Weverton Rocha foram alvos de busca nesta terça-feira. O advogado Willer Tomás também figura entre os investigados. Em nota, Willer Tomás informou que a diligência de busca e apreensão decorre exclusivamente do fato de ser proprietário da aeronave utilizada, em caráter estritamente particular, pelo senador Weverton Rocha, em viagem já de conhecimento público. Ainda pela manhã, a Polícia Federal revelou a apreensão de pilhas de dinheiro em espécie e uma máquina de contar dinheiro. Até o fechamento dessa edição, o local onde foi encontrada a máquina não havia sido revelado. O ministro do STF, Flávio Dino, autorizou hoje a abertura de mais um inquérito envolvendo Fábio Luiz, o Lulinha, filho do presidente. A investigação vai apurar a atuação de um grupo de pessoas que teria mantido supostos negócios ilícitos em áreas do governo federal. E o Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta semana ações para falar da segurança da urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral realiza esta semana uma série de ações para informar os eleitores sobre segurança e transparência da urna eletrônica. O TSE demonstrou a estudantes em Brasília o funcionamento da tecnologia que desliga automaticamente assim que detecta uma anomalia ou uma tentativa de fraude. Só que ela derruba se alguma coisa estiver errada. Você não consegue manter uma urna eletrônica ligada. Nem alguém do TSE consegue mantê-la ligada se alguma coisa estiver errada. Então, se dentro de 1 minuto essas 3 verificações não forem bem feitas, a urna simplesmente apaga. O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro, quando vão ser eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos no primeiro turno. Policiais civis realizaram uma operação contra suspeitos que discutiam um atentado à bomba durante os debates eleitorais do segundo turno nas eleições deste ano. O dos investigados é um seminarista vinculado a um mosteiro em Pernambuco. Segundo as investigações, ele participava ativamente de discussões sobre a estruturação nacional de uma rede extremista. Os investigadores disseram ainda que havia discussão sobre os alvos, a invasão de edificações e formação de tática. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro oficializou a corrida por uma cadeira no Senado. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi apresentada no domingo como candidata ao Senado após várias semanas de especulações devido a divergências com o enteado e candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Figura de destaque da direita, Michele disputa com Flávio a herança política do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentar um golpe de Estado no fim de seu mandato. De acordo com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, a candidatura de Michele era incerta até sexta-feira e dependia do aval do ex-presidente. A ex-primeira-dama não esteve no evento por uma crise de enxaqueca. Ela gostaria muito de estar presente hoje neste lindo evento, só que ela precisou se hospitalizar,
não estava se sentindo muito bem. A deputada federal Bia Kicis também lançou a candidatura ao Senado e as duas receberam o apoio de Flávio. Junto com a Michele Bolsonaro, que é a nossa outra candidata ao Senado, eu quero desejar aqui melhoras para a Michele, que ela se recupere rápido e daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil. A convenção era aguardada como reencontro entre Michele e Flávio, afastados desde o fim de junho, quando a ex-primeira-dama acusou o enteado de tê-la humilhado durante uma conversa telefônica sobre as alianças do Partido Liberal. Em um vídeo divulgado recentemente, Michele aceitou um pedido de desculpas de Flávio, que disputará as eleições presidenciais de outubro contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A auxiliar de Flávio Bolsonaro para a área econômica, Daniela Marques, revelou os planos da equipe para cortar gastos públicos. Segundo ela, a equipe vai enxugar a estrutura do governo e prevê economizar 1,5% do produto interno bruto. Segundo Daniela, o plano tem 4 etapas: criar o Conselho Superior de Governança Fiscal, rever o arcabouço para controlar a trajetória da dívida em relação ao PIB, promover um corte de 1,5% do PIB, que equivale a cerca de 190 bilhões de reais, com base no resultado de 2025, além de realizar um choque de gestão com redução e modernização da estrutura administrativa. Daniela explicou que a ideia é usar a securitização da dívida ativa, criação de um fundo imobiliário com imóveis da União, antecipação de royalties e a ampliação de concessões e parcerias público-privadas. Ela estimou ainda que a securitização, que permite antecipar o recebimento de dívidas devidas ao governo, pode gerar entre 200 bilhões e 400 bilhões de reais. As autoridades ucranianas reagiram ao vídeo que mostra um drone russo perseguindo e explodindo contra um civil na cidade de Kherson, no sul do país. Segundo a polícia local, o homem de 52 anos sofreu ferimentos e uma concussão cerebral. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou os soldados russos de sentirem prazer em matar e maltratar civis e pediu ajuda para pressionar o governo russo. E o presidente Donald Trump confirmou que há negociações entre os Estados Unidos e o Irã. A enxurrada de narrativas segue forte sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump assegurou que os Estados Unidos estão negociando neste momento com o Irã. Uma informação negada por Teherã anteriormente. Não, as negociações estão em andamento. É incrível, temos um pequeno problema com o Irã, porque temos muitas conversas e dizemos se estamos ou não em negociações, sabe? Somos francos quanto a isso. Mas eles negam, mas não estão negando agora. Acabaram de divulgar uma declaração sem negar. Mas por algum motivo, quando estão conversando, não gostam de dizer que estão conversando. Então eu digo, estamos em negociações. E às vezes eles negam, mesmo passando horas e horas juntos conversando. Não, as negociações estão indo bem. Íamos atacá-los com muita força ontem. Muita força mesmo. Mais forte do que qualquer ataque, com base no meu conhecimento, qualquer ataque desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito significativo. Os preços do petróleo registraram uma queda líquida na esteira do anúncio de Trump sobre a retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã, apesar da negativa de Teherã. A cotação do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em outubro, recuou 4,73% para 83,77 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para setembro, perdeu 5,11% e fechou em 80,34 dólares. Ainda nesta segunda, Trump disse que as grandes companhias petroleiras estão ganhando dinheiro demais devido à escassez de petróleo provocada pela guerra no Irã. Os altos preços da gasolina são um tema político crucial para Trump antes das eleições legislativas de meio de mandato em novembro. O preço médio de um galão de gasolina normal nos Estados Unidos subiu mais de 37% desde o início da guerra, iniciada pelo republicano e Israel no fim de fevereiro. A guerra bloqueou o vital Estreito de Hormuz e fez os preços dos hidrocarbonetos dispararem. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse hoje que o país pretende defender a integridade territorial sem expandir o conflito na região.
Segundo a mídia estatal do país, o presidente teria dito também que vai fazer de tudo para evitar divisão interna. 25 estados americanos entraram na justiça contra as novas tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump. Um grupo de 25 estados democratas abriu um processo contra o governo federal dos Estados Unidos, alegando que a nova política tarifária do presidente Donald Trump extrapola seus poderes. A Casa Branca anunciou em 23 de julho tarifas generalizadas entre 10% e 12,5% sobre 60 parceiros comerciais americanos, após uma investigação que os acusa de permitir o fornecimento de bens de países que recorrem ao trabalho forçado. A coalizão de estados argumenta em sua ação que não existe uma relação racional entre o suposto problema do trabalho forçado nas cadeias de suprimento internacionais e as tarifas globais generalizadas impostas. As novas taxas entraram em vigor quando expirou em 24 de julho anterior, de 10%, que Trump havia imposto para substituir sua primeira rodada de tarifas, anulada pela Suprema Corte em fevereiro. Em seus argumentos, os estados governados por democratas afirmaram que as investigações foram um esforço simulado e ilegal para exercer um poder tarifário sem restrições. Apontam ainda que se opõem ao trabalho forçado em todas as suas formas e apoiam a proteção dos trabalhadores em todo o mundo, mas alegam que o governo Trump não pode utilizar o trabalho forçado como pretexto para continuar com seu esquema tarifário ilegal. Desde que assumiu o cargo para seu segundo mandato, Trump tem transtornado o comércio mundial ao impor tarifas de amplo alcance, tanto a aliados quanto a adversários. E a atividade industrial dos Estados Unidos cresceu em ritmo acelerado no mês passado. A atividade manufatureira nos Estados Unidos registrou um aumento em ritmo acelerado em julho em relação a junho. Apesar da incerteza pela guerra no Oriente Médio, o índice industrial do Instituto de Gestão de Suprimentos foi de 55,6% em julho, 2,3% a mais que no mês anterior. De acordo com o comunicado desta segunda-feira, este é o nível mais elevado desde maio de 2022. O dado ficou bem acima das expectativas do mercado, que esperava um índice de 54%, de acordo com o consenso compilado pela MarketWatch. Qualquer valor acima de 50% indica expansão da atividade. Entre os entrevistados, a volatilidade de preços foi mencionada como uma das principais preocupações, assim como a guerra no Oriente Médio. O conflito disparou os preços da energia e afetou as cadeias de suprimento de alguns insumos. O presidente Donald Trump também perturbou o comércio internacional ao impor uma série de tarifas às importações dos Estados Unidos. Mais de um mês após os terremotos que devastaram parte da Venezuela, milhares de famílias seguem sem poder voltar para casa. Nessa semana, o governo atualizou o número de mortos para 6 mil. O número de mortos no duplo terremoto que abalou a Venezuela no último dia 24 de junho chegou a 6.125. Dezenas de familiares seguem na busca por desaparecidos após os sismos de 7,2 e 7,5 na escala Richter que provocaram o colapso de pelo menos 190 edifícios. Segundo o governo de La Guaira, estado vizinho de Caracas e o mais afetado pela tragédia, ainda há cerca de 1.400 desaparecidos. Além dos edifícios que colapsaram por completo, outros 6.433 foram classificados pelas autoridades como de alto risco para serem habitados e 9.866 foram considerados como moradias restritas. Por isso, muitas das famílias que viviam nesses locais estão sendo mantidas em abrigos temporários ou foram morar com parentes ou amigos. Na semana passada, o governo iniciou um processo de demolições controladas em estruturas prestes a desabar após os sismos. Quase 24 mil desabrigados vivem agora em acampamentos, em Caracas e no estado de La Guaira. Com o objetivo de agilizar a locação de apartamentos para atender a demanda de moradia das pessoas que perderam seus lares, o parlamento da Venezuela aprovou na sexta-feira uma lei de arrendamentos que busca aumentar a oferta de imóveis. A presidente interina Delcy Rodrigues afirmou que a legislação vai ser benéfica tanto para os proprietários dos imóveis quanto para aqueles que desejam alugar. A medida vem após décadas de incerteza entre proprietários devido a invasões de imóveis e em meio à falta de segurança jurídica para recuperá-los e põe fim a uma lei restritiva que, em 2 décadas de chavismo, desestimulou a locação.
Rodrigues anunciou também que seu governo prevê entregar cerca de 4.000 moradias até o fim do ano e que oferecerá financiamento para a aquisição de imóveis aos afetados pelos terremotos mais devastadores da história recente do país. No próximo bloco, funcionários da CPTM entram em greve. Moradores de São Paulo enfrentam problemas para chegar ao trabalho. E estudante de medicina é preso por importunação sexual em Minas Gerais. Os moradores de São Paulo enfrentaram muita dificuldade para chegar ao trabalho na manhã desta terça-feira. Os funcionários das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM entraram em greve. O rodízio de veículos foi suspenso. Os funcionários da CPTM reivindicaram a reestatização definitiva das linhas, a garantia de todos os empregos e a aprovação de um projeto de lei que prevê a absorção dos funcionários da estatal por órgãos da administração pública estadual após concessões. Segundo o Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, apenas 11% dos funcionários da CPTM nas 3 linhas concedidas foram transferidos para a nova empresa privada. Por meio de nota, a CPTM e a gestão do governador Tarcísio de Freitas lamentaram a decisão dos trabalhadores de manter a paralisação, mesmo após a apresentação de compromissos concretos e da disposição expressa da gestão estadual para avançar nas negociações. Já o sindicato diz que, mesmo após a reunião realizada na noite de ontem, não houve garantia formal de manutenção dos empregos dos trabalhadores da CPTM. Pouco antes do início da tarde, o governador Tarcísio de Freitas publicou uma nota nas redes sociais dizendo que a greve de hoje é um resultado unicamente de instrumentalização política para prejudicar o passageiro e o cidadão do bem e que apostar na baderna e na paralisia dos serviços não vai intimidar o governo. Um estudante de medicina de 39 anos foi preso em flagrante por importunação sexual após ser denunciado por uma paciente em Alfenas, Minas Gerais. Alexandre Figueiredo foi afastado dos serviços. A polícia militar foi acionada após uma paciente relatar ter sido vítima de uma conduta abusiva durante um atendimento. Segundo a vítima, um médico e uma enfermeira a atenderam inicialmente, mas o estudante Alexandre Figueiredo seguiu com o atendimento posteriormente. A vítima informou que Alexandre solicitou que ela exibisse novamente as partes íntimas e, sem autorização, realizou contato físico na região genital sem utilizar luvas de procedimento. Ainda segundo a denúncia, o estudante teria feito fotografias sem consentimento e realizado perguntas de cunho pessoal que causaram constrangimento. Alexandre foi conduzido à delegacia e preso, mas foi solto após uma decisão da Justiça. Em nota, o Hospital Universitário Alzira Velano informou que afastou o estudante de todas as atividades na instituição assim que tomou conhecimento da denúncia. A defesa do estudante disse que Alexandre teria agido de forma inocente, por desconhecimento das normas e dos procedimentos que deveriam ser adotados durante o atendimento. Segundo o advogado Jorci Caetano, Alexandre não sabia que o exame deveria ser realizado apenas com a presença e acompanhamento de um médico supervisor. Um motociclista morreu após ser atingido no pescoço por uma linha chilena, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Uma segunda vítima também se feriu e foi socorrida em estado grave. O uso, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes são proibidos no estado. E a seguir, França registra um recorde de calor em julho e o combate aos incêndios florestais na Grécia. Incêndio florestal que devastou uma área próxima a Bordeaux, no sudoeste da França, revelou a presença de projéteis da Segunda Guerra Mundial. O fogo insistente em vários países da Europa trouxe pelo menos mais um contratempo na França. O gigantesco incêndio florestal que devastou uma área próxima a Bordeaux, no sudoeste do país, revelou a presença de obuses da Segunda Guerra Mundial na localidade de Le Bourget. Nesta segunda-feira, estão sendo realizadas na área operações de desminagem para permitir o retorno seguro dos moradores. Há morteiros franceses, morteiros alemães e projéteis perfurantes de 5 centímetros, o que sugere não ser um depósito, porque estão espalhados por todo este campo, mas sim cargas de demolição, destruições do final da guerra que não foram realizadas corretamente. Razão pela qual se encontraram vestígios por todo o lado. Le Bourget é o município mais afetado pela destruição de moradias no departamento de Gironde.
com mais de 180 casas reduzidas a cinzas. Em uma área completamente carbonizada, as autoridades encontraram vários projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e parcialmente enterrados. As equipes especializadas acreditam que as explosões ouvidas durante o incêndio, inicialmente atribuídas a cilindros de gás, podem ter sido provocadas por esses antigos artefatos de guerra. Desde sexta-feira, os especialistas recuperaram 75 projéteis na superfície, mas alertam que muitos outros podem continuar enterrados. O Serviço de Clima da França anunciou hoje que o mês de julho foi o mais quente e um dos mais secos já registrados na França desde o ano de 1900. A temperatura média ficou em quase 25 graus. O país também registrou um déficit de chuva de quase 70%. E a região de Atenas segue em alerta por conta dos incêndios. 12 helicópteros e 450 bombeiros foram mobilizados. Os incêndios florestais que devastam a região de Atenas seguem uma ameaça. Embora os bombeiros tenham relatado uma ligeira melhoria na situação, a prefeitura de Megara, uma cidade industrial com mais de 20 mil habitantes a oeste da capital grega, relatou um reinício das chamas à tarde. Graças à diminuição dos ventos, que atingiram velocidades superiores a 100 km por hora nos últimos dias, 13 aviões-tanque puderam decolar para apoiar os 12 helicópteros e 450 bombeiros mobilizados em terra. Os principais focos de incêndio estão localizados nas cidades de Kandili e Agiaskepi, a 50 quilômetros a noroeste de Atenas. A Grécia, afetada todos os verões por incêndios florestais devido às frequentes ondas de calor e secas, até então havia sido relativamente poupada dos grandes incêndios que atingiram a França e a Espanha no início da temporada de verão. No entanto, mais de 12 mil hectares de floresta e terras agrícolas foram queimados em uma semana, e o aumento das temperaturas previsto para quarta-feira pode agravar a situação. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite. Até amanhã.